Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Fernandes, advogado especializado nos concursos da Polícia Militar daqui do estado do Rio de Janeiro. E dando sequência à nossa websérie que trata sobre a pesquisa social, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o candidato que foi reprovado por ter respondido a um processo ou ter figurado aí como autor de lesão corporal. Tá? Então, qual é o procedimento? Repetindo os procedimentos aí. Se você é candidato e ainda não foi submetido à avaliação, ao exame social e documental, eu recomendo que você leia o edital, tá? Então, tomando como referência o concurso de 2014, de soldado de 2014, vai ter um edital aqui embaixo para você se basear aí, buscar e ler, fazer as leituras necessárias, tá? É importante você atender lá todos os itens, todos os subitens do item 16, em relação à documentação, em relação à parte de ambiência social, ambiência, o histórico de trabalho seu, ambiência doméstica, sobre todas as questões que você tiver relacionado à sua vida pregressa, se você teve passagem em repartição policial ou não, seja como testemunha, seja como autor, seja como vítima, é importante você não deixar de postar nenhuma informação no momento que você for preencher o seu inventário pessoal. Importante isso, tá? Lembrando o seguinte, o que a PM quer de você? Ela quer avaliar se você possui uma conduta boa ou não, se você está apto a assumir a função de policial militar. Isso quer dizer, recentemente, se você teve problemas ativamente aí, relacionados à conduta ilícita, certamente você vai ser reprovado, ainda mais que você está num concurso. E aí está tendo condutas não condizentes aí com a prática de policial militar, do que a polícia militar espera, certamente você vai ser reprovado. No entanto, se houve um evento há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há muito tempo atrás, se a própria Constituição Federal, se a própria legislação brasileira, ela não prevê a possibilidade de penalidade eterna, né? Não tem por que a polícia ficar te penalizando por um evento que aconteceu há muito tempo atrás. Tá? Então é importante observar isso aí. Tá? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Tá, mas antes, uma observação. Lembrando, isso é para quem ainda não foi submetido à investigação social, ao preenchimento do inventário social, aquele candidato que ainda vai fazer a prova ainda. Mas o vídeo aqui é destinado mais ao candidato que está na fase de investigação social, exame social e documental, e foi reprovado. Tá? Então, lembrando, após a reprovação, da data da publicação da reprovação, existe um prazo de 3 dias úteis para poder interpor o recurso administrativo lá no SAC do CRSP. E o que você tem que fazer? A primeira coisa, você tem que ir lá no SAC no primeiro dia, retirar a certidão de reprovação. Nessa certidão vão constar todos os motivos que a polícia está utilizando para te reprovar. E logo em seguida tem os fundamentos, da onde ela tirou isso, se é das legislações estaduais, se é do edital. Tá? Então, é importante você observar isso. Verifique se seu nome, seu número de inscrição e sua classificação está correta. Se ela estiver errada, pede para corrigir na hora, porque senão você pode vir a ter problema aí para frente. Tá? Então, é importante você observar esses itens. Vou fazer agora uma leitura de uma certidão de reprovação. E aí a gente vai fazer algumas considerações para poder te orientar. Tá bom? Vamos lá fazer a leitura. Diz assim: durante a realização da pesquisa social, foi constatado o registro de ocorrência número tal, de 2004, em que o concursando é autor de crime de lesão corporal capturado no artigo 129 do Código Penal, que é lesão corporal, em face do senhor fulano de tal. Também foi verificado que o concursando se envolveu em uma briga na praça de alimentação de algum shopping, sendo contido por seguranças do estabelecimento e conduzido à delegacia de polícia para a confecção do registro de ocorrência. E esse fato aconteceu em 2003. Após análise de um terceiro RO de 2002, verificou que o candidato, por mais de uma vez, agrediu uma ex-namorada que teve seu braço quebrado. Beleza, então. Então eu vou postar para vocês aqui essa é a descrição. O que vocês têm que observar é que nem sempre o que está escrito na certidão de reprovação é o que aconteceu de fato.
Por quê? Quando existe um registro de ocorrência na delegacia, a primeira coisa que faz é alguém que se diz vítima, ou que está querendo fazer a ocorrência, ela vai lá e faz o registro, segundo o seu posicionamento, o ponto de vista dele. Depois, no segundo momento, o inspetor de polícia ele vai procurar a outra pessoa, né, que é o suposto autor do fato, e ele vai dar o depoimento dele. Muitas das vezes, os depoimentos um não bate com o outro, tá? Então existe um conflito. Muitas das vezes o inquérito acaba ficando por ali mesmo porque vê que às vezes não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Só que o avaliador, quando ele pede para você, se você teve alguma passagem em repartição policial, o que você faz como candidato? Você pega o RO e leva para ele. Só que você tem que levar todas as informações. Você tem que levar as declarações da pessoa que é suposta vítima, você tem que levar as suas declarações. Se você utilizou testemunha, leva as declarações das testemunhas e toda a documentação que foi envolvida. Porque se você não levar isso, a polícia vai levar em consideração o quê? Somente as declarações da pessoa que se diz vítima, e ali ela vai te arrebentar. Tá? Então, muitas das vezes é isso que acontece. É a primeira versão que é ouvida. Tá bom? Então, o que você vai ter que fazer nesse caso aqui se você tiver sido reprovado nessa situação? Se realmente você cometeu essa situação aí, esses eventos todos, primeira coisa, se cometeu, provavelmente você foi submetido a um processo judicial, no GCRIM ou na Justiça Criminal comum. Você precisa levantar aí a certidão negativa de criminal para saber se realmente o que houve, se houve condenação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no ano passado. Foi o seguinte, um determinado candidato, ele estava sendo processado no GCRIM, na Delegacia de Violência e Proteção contra a Mulher. Então, o que aconteceu? A companheira dele, a esposa dele, houve algum problema entre eles, não vou entrar em detalhes, houve um problema entre eles e ela foi lá e registrou uma ocorrência. Então, a irmã veio e falou, não, registra a ocorrência. A irmã, que é desafeta do esposo, pediu para registrar a ocorrência, ela foi lá e registrou a ocorrência. E automaticamente, ele não foi ouvido na delegacia e automaticamente esse termo circunstanciado foi encaminhado para a Delegacia de Proteção à Mulher. Chegando lá, a Delegacia de Proteção à Mulher não, foi encaminhado aí para o Juizado de Proteção à Mulher. Foi aberto um processo judicial. A suposta vítima, que é a esposa dele, ela não pode retirar, a não ser que seja retirar o processo, a não ser que seja na presença do juiz, do defensor e do promotor, tal, aquela coisa toda. Existe uma série de formalidades, ela vai ser chamada a atenção, vai ser feita algumas observações para ela, que ela não pode e tal, mas se ela quiser desistir, ela vai desistir. Só que quando ela desistir naquele momento ali, vai ser extinta a punibilidade da pessoa, né, do suposto autor do fato. Isso não quer dizer que ele cometeu o crime. Então tá limpo, ficha limpa. Para a vida civil ele está ficha limpa. Para a polícia ele não está, para a polícia militar ele não está ficha limpa. Agora, essa conduta de ter extinto a punibilidade dele também não quer dizer que ele não fez. Não quer dizer que ele fez, também não quer dizer que ele não fez. Então, na dúvida, a polícia vai pensar o pior de você. Tá? Então, o que é que nós fizemos nesse caso aí? Ele não tinha sido reprovado ainda. Então, o que é que nós fizemos? Nós orientamos, patrocinamos o processo dele criminal, orientamos, fizemos todos os procedimentos e, ao invés do processo ser extinto, de ser extinta a punibilidade, a gente requereu o julgamento, porque na verdade tinha um registro de ocorrência, mas não tinha lesão corporal, não tinha exame de corpo de delito, não tinha nada. A esposa quis colocar lá uma história qualquer, ficou por isso mesmo. Então, a gente foi até o final, a juíza, na verdade, ela absolveu esse candidato, né, na condição ali de suposto autor do fato, e absolveu, o processo foi arquivado. Com a absolvição, veja só, numa transação penal ou numa extinção de seguir com o processo, do direito de representar contra aquela pessoa, fica a dúvida, ele fez ou não fez, né? Agora, numa absolvição,
ele está ficando bem claro que ele não fez nada. Então o que nós fizemos nesse caso? Pegamos uma cópia do processo, autenticada, e ele levou lá para o seu avaliador, e o seu avaliador diz que ele não teve nada, porque ele foi absolvido. Tá? Então, se ele deixasse seguir o processo criminal, era bem possível que ele seria reprovado e teria que buscar a justiça aí para poder tentar anular a reprovação. Tá? Então, ele fez aí um procedimento bem simples, tá bom? Então, o que tem que ser observado é isso. Muitas das vezes as coisas não acontecem da forma como é. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que contar a sua história. Você tem que pegar, se realmente aconteceu, você vai ter que explicar exatamente o que aconteceu para tentar resolver esse assunto, dizendo o seguinte: no caso aqui, os eventos aconteceram em 2002, 2003, 2004. Já se passaram mais de 10 anos. Então, a pessoa, o cidadão brasileiro, ele não pode ser penalizado ad eterno. Não pode ser penalizado a vida toda por uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. Vamos dar um exemplo aí. Em 1992, nós tivemos aqui no Brasil impeachment do ex-presidente Collor. Ele ficou inelegível durante 8 anos por conta daquele evento que aconteceu. Então, durante 8 anos ele não podia votar, não podia fazer procedimento nenhum. Quer dizer, ele não podia votar, ele não podia ser eleito, ele não podia se candidatar para nada, porque ele estava inelegível, é uma punição. Só que aquilo ali não ficou, foram 8 anos, não ficou a vida toda. Hoje, ele se recandidatou, é senador, e a vida que segue. A mesma regra serve para a polícia militar. Não pode ser penalizado a vida toda. Se ele foi penalizado, se a justiça condenou, ele foi penalizado, pagou a pena dele, ele pode ser ressocializado e seguir a vida normal. Não quer dizer que ele vai continuar sendo uma pessoa de má índole. Então é importante você observar isso, colocar dentro do seu recurso administrativo essas informações, caso você tenha cometido o evento realmente. Agora, se você não cometeu o fato, e você vai ter que buscar informações junto com a pessoa que supostamente disse que aconteceu. Então você vai ter que buscar informações, vai pegar a declaração dela dizendo que ela não fez. Eu vou dar um exemplo que nós fizemos aqui. A pessoa que disse que quebrou o braço diz o seguinte: eu, fulana de tal, venho por meio desta carta desmentir e elucidar as questões que não tenham sido esclarecidas. Naquele dia, fui levada por forte emoção e acabei exagerando na forma que escrevi os fatos. Não aconteceu do jeito que eu falei. Não fiz exame de corpo de delito, pois não existiam marcas que pudessem validar tal queixa. Tentando aqui esclarecer, me ponho à disposição por qualquer dúvida que ainda possa existir em relação ao registro de ocorrência número tal. Muito embora eu tenha representado contra o mesmo, que no caso é o candidato, reafirmo que os fatos não estão descritos conforme eu escrevi. E desde já desfaço o imbróglio e confirmo que nada tenho contra o mesmo. Não tenho conhecimento de nada que desabone a sua conduta. Então, ela desmentiu, ele levou isso até um recurso administrativo, é claro que não conseguiu reverter, isso a gente reverteu judicialmente. Mas você, como candidato, observe se realmente isso aconteceu, pegue todas as informações de vizinhos, dizendo que você, aquelas declarações de boa conduta, dizendo que você tem uma boa conduta, e da pessoa que se envolveu diretamente com você, você vai ter que levar ela para lá. E como é que você vai fazer isso? Você vai, no modelo que eu coloco aqui, existe um pedido específico para que essa pessoa seja ouvida pessoalmente, junto à avaliação da pesquisa social, junto ao chefe do CRSP, para que ela possa esclarecer. É importante você pedir isso. Pode ser que o chefe do CRSP negue esse pedido, mas se você for ingressar com ação judicial, certamente você vai ter êxito nisso aí. Então é importante você deixar as coisas muito bem claras, levar todas as informações possíveis, em especial se o evento aconteceu há muito tempo atrás. Como eu falei, ninguém pode ser penalizado ad eterno, a vida inteira, por circunstâncias que aconteceram há muito tempo, mesmo porque você já pode ter sido penalizado por aquilo ali. Você cometeu uma transgressão, do ponto de vista criminal, foi condenado, pagou sua pena, não tem por que você ser penalizado ainda tanto tempo depois. Tá? De qualquer forma, o Poder Judiciário, ele sob o manto do princípio da presunção de inocência, sobre o manto das regras aí constitucionais, ele vai te proteger. Mas o que a gente está observando aqui não é essa questão constitucional. Não adianta no seu recurso administrativo você querer colocar regras constitucionais,
você querer colocar a jurisprudência. O chefe do CRSP, ele não está preocupado com isso. De fato, você deve usar. Eu recomendo até que use. Mas ele não está preocupado com isso. Você tem que colocar a tua história. De fato, o que ele quer saber é a sua vida pregressa. Você tem condições de assumir o cargo de policial militar? Ou seja, o seu perfil social é condizente com o perfil de policial militar? Entendeu? Você possui capacidade, idoneidade para assumir a função de policial militar? Então, se você diz que tem idoneidade, o que você tem que fazer? Você tem que provar isso. Então, nos recursos administrativos, utilize o máximo de provas que você dispor em mãos, vai atrás, corre atrás. Eu tenho vários clientes que quando me procuram, eles fazem... normalmente a gente não faz ação no primeiro momento. Demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque ele vai atrás de todas as informações. E uma dica que eu vou dar para você agora. No seu recurso, tira a cópia de tudo, guarda. Porque se o recurso não for satisfatório, você já vai ter tudo isso em mãos para poder utilizar aí numa ação judicial e não ficar perdendo tempo. Tá bom? Então é isso aí. Eu espero ter ajudado você. Como eu falei, aqui na descrição do vídeo vai ter o edital do concurso, vai ter aí um modelo para você utilizar aí como referência. Tá? O modelo é só como referência para você se guiar. Eu espero que ele ajude você. Tá? Eu fico à disposição. Qualquer dúvida, pode deixar as dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Ou então mandar uma mensagem aqui para o WhatsApp. Um grande abraço, desejo sucesso aí no seu recurso.